Eu gostaria de começar esse vídeo parabenizando Fernando Haddad. Não porque seja o aniversário dele, o aniversário do Haddad é de 25 de janeiro, no mesmo dia lá do aniversário de São Paulo. Mas parabenizando Haddad porque finalmente o Haddad acordou. Eu não sei se deram carne pra ele, eu não sei se deram uns tapas na cara dele, se deram uma chacoalhada, mas ele se posicionou da forma como ele precisa se posicionar no jornal A Folha de São Paulo. Então, parabéns, Haddad. Finalmente você faz uma coluna como se fosse um presidente da República, falando como um pré-candidato. E é isso que nós esperamos de Haddad, Ciro Gomes, Lula, Sérgio Moro, pessoas que estão se postulando a serem pré-candidatos. Essas pessoas precisam falar do país, precisam discutir assuntos do país. E não o Haddad ficar discutindo assuntos da cidade de São Paulo, Vale do Anhangabaú, essas coisas que pessoas que não moram em São Paulo não fazem a mínima ideia do que sejam. Só que antes de começar a falar da coluna do Haddad na Folha, vocês podem estar estranhando, poxa, mas voltou para o equipamento antigo, voltou para o cenário antigo. No final de semana, nós fizemos testes. Teste de iluminação, teste de equipamento, teste de cenário para um novo canal que vai ser... não um novo canal, mas uma nova estética do canal que vai ser oficialmente lançada ou estreada sexta-feira. Então fiquem ligados, ativem as notificações, porque vai mudar bastante coisa aqui no canal. Figurino, muita coisa vai mudar. Tá bom? Mas o que foi que o Haddad falou e por que é muito importante que o Haddad se posicione dessa forma? Porque, como eu falei, ele é um pré-candidato e ele precisa discutir assuntos nacionais, assuntos mais globais, o que impacta a eleição dos Estados Unidos, o Covid-19 para a economia, assuntos de interesse nacionais. E dessa vez, o Haddad falou sobre o teto de gastos. Esse é um artigo dele do dia 4 de setembro, que acabou vindo para a edição impressa no dia 5, porque foi no dia 4, 11 horas, então vem para a versão impressa no dia seguinte. O título é o seguinte: onde o teto cai. Enquanto alguns contam com uma espécie de pé direito duplo, como anda a turma que mora no andar de baixo. Então ele começa a falar sobre aqueles que possuem certos tipos de benefícios, militares, alguns integrantes do legislativo, onde eles conseguem extrapolar o teto. Então, com os penduricalhos, com umas manobras legais, você consegue adicionar penduricalhos nos seus salários. Então você consegue extrapolar o teto, uma espécie de pé direito, porque você joga o seu teto mais para cima. Entretanto, existe uma parcela da população que ela começa a ser esmagada pelo teto. O teto começa a descer, a descer, a descer, a descer, a descer, e você esmaga essa parcela da população, que no caso são os mais pobres. Por isso ele fala: como anda a turma que mora no andar de baixo? Como as pessoas mais pobres estão sendo afetadas pelo teto de gastos. Então isso é importante porque o Haddad, ele é alguém que se posiciona à esquerda, é um político de esquerda e, como tal, precisa discutir os impactos nacionais, os impactos internacionais no ponto de vista das pessoas mais pobres. O que o teto de gastos vai influenciar na comunidade, nas periferias? O que a eleição dos Estados Unidos vai influenciar nas periferias ou no cidadão mais pobre brasileiro? Essa é a postura do Haddad e é isso que eu espero do Haddad, principalmente porque ele é um candidato de esquerda. E a esquerda precisa sempre dialogar com essa parcela do eleitorado. E aí ele começa a discutir. O início é muito interessante. Ele fala: o Estado vai sofrer, com o teto de gastos, o Estado vai sofrer pressão para racionalizar gastos. Isso não é positivo e necessário? Essa pergunta me foi feita em 2016 por essa Folha, a qual respondi: é como imaginar que o interesse difuso vai prevalecer sobre o interesse corporativo. Olha a dificuldade de se cortar super salários no judiciário brasileiro, que é o mais caro do mundo. Olha a dificuldade que é você enfrentar as corporações. E aí ele começa a fala da reforma administrativa, como o mercado não liga para isso, fala dos super salários dos militares, dos benefícios que os militares têm, tanto com a reforma previdenciária quanto na reforma administrativa. E o mercado não se importa com isso, também não se importa com super salários, dando a entender que o mercado ele só se importa com os mais pobres, com o que vai acontecer com os mais pobres. Então ele começa a discutir isso no texto, é muito interessante o Haddad se posicionar dessa forma. Ele coloca aqui: na prática, agora o Ministério da Defesa obteve o aval da AGU para aplicar entendimento diferente para a regra do teto salarial no caso dos integrantes das Forças Armadas,
com cargo no governo. Na prática, isso significa dizer que a categoria manteve a prerrogativa de se aposentar precocemente, ganha o bônus de poder acumular 2 rendimentos que isoladamente não podem extrapolar o teto, ou seja, uma espécie de pé direito duplo. Então agora ele começa a discutir os benefícios de uma certa camada da população em detrimento das dificuldades dos trabalhadores mais pobres. E ele fala, embora se possa dizer que a reforma administrativa de Bolsonaro não terá impacto significativo nos próximos 20 anos, um dia eu conto porque para o mercado tanto faz. Ou seja, por que o mercado não está se importando tanto assim com a reforma administrativa ou com o impacto que só vai vir daqui 20 anos. Eu espero que ele faça esse texto. Ele escreve a cada 15 dias, então vamos ver se a próxima vez, daqui 15 dias, ele vai escrever sobre isso. Ainda assim, ele preferiu excluir da proposta servidores de outros poderes e militares, o que para o mercado tanto faz. Como anda a turma que mora no andar de baixo? E ele começa a discutir. Associações de supermercados alertam o governo para a alta de 20% na cesta básica. Então você tem uma alta de 20% na cesta básica, os produtos ficam mais caros e aquelas pessoas que precisam comprar a cesta básica vão ter que gastar mais dinheiro para comprá-la. Gastam mais dinheiro com cesta básica, reduz a quantidade de dinheiro que tem para comprar outras coisas. A cobrança vem na mesma semana em que Bolsonaro reduz proposta de salário mínimo para R$ 1.067, zerando previsões de qualquer aumento real para 2021. A forte desvalorização cambial de quase 40% em 12 meses, que só não foi maior graças às reservas acumuladas, impactou fortemente o preço dos alimentos por pressão das exportações. Então os mais pobres eles vão ser afetados porque o preço dos alimentos vai aumentar. Mas o que significa esse aumento real para 2021? Aumento real é aquele aumento que você tem acima da inflação. E o Bolsonaro, colocando o salário mínimo nesse valor, não vai prover um aumento real para a população. O que é a inflação? Vou explicar para vocês. Inflação é o aumento do valor dos produtos que vem junto com uma redução no poder de compra das pessoas. O que é redução no poder de compra? A melhor forma de explicar matemática financeira é com dinheiro. Então aqui eu tenho R$100. Com esses R$100 eu consigo comprar, por exemplo... Não, vou pegar o meu livro não, vou pegar outro livro aqui. Então vamos supor que esse livro do Guarani custe R$50. Então com esses R$100 eu consigo comprar 2 livros O Guarani. Se esse livro subir para R$55, com esses R$100 eu consigo comprar agora apenas um único exemplar. Para continuar comprando 2 livros do Guarani, eu preciso ter um aumento aqui de 10%, passando de 100 para 110. Se antes eu ganhava 100 e agora eu ganho 110, eu fiquei mais rico? Não, não ficou. Porque com esses 110 você consegue comprar as mesmas coisas que você comprava anteriormente. No caso, se com R$100 você comprava 2 livros do Guarani, com 110 você consegue comprar os mesmos 2 livros, porque ele foi para 55. Então o que é um ganho real? O ganho real é, ao invés de eu ganhar ou ter um aumento salarial para 110, eu tenho um aumento salarial para 115. Porque agora, além dos 2 livros do Guarani que eu comprava anteriormente, eu consigo ter R$5 de sobra para poder comprar outra coisa. Então eu consigo comprar mais coisas. Isso é aumento real. E é claro que para o país é muito bom que haja aumento real, porque as pessoas elas podem comprar mais produtos. Ah, mas não tem aumento da inflação, coisa do tipo. Não, não vai ter. Por quê? Mas se as pessoas podem comprar mais, você tem uma redução da quantidade de produtos, então aumenta o preço. Teoricamente. Só que como o consumo brasileiro ele está muito baixo, nós temos uma capacidade ociosa das indústrias que também está alta. Então o que você consegue? Você consegue aumentar a capacidade produtiva das indústrias e assim você consegue manter o mesmo preço dos produtos, certo? Então isso que é um aumento real. Então o que o Bolsonaro vai fazer? O Bolsonaro vai botar um aumento na inflação. As pessoas, os mais pobres, não vão conseguir comprar mais produtos, não vão conseguir aumentar o seu consumo. Nós sabemos que hoje, para recuperar a economia, o Estado precisa incentivar o consumo.
sem o salário mínimo acima do ganho real, nós temos uma perda agora para a nossa população e principalmente para a nossa economia. Por que o Bolsonaro não faz isso? Porque essa não é a vertente política dele, certo? Mas vamos voltar aqui para o texto do Haddad. Como se não bastasse, o governo anuncia o corte do auxílio emergencial pela metade, antes da volta da economia às mínimas condições de normalidade, em vez de mantê-lo, como prega a oposição progressista. Como previsto, o teto sempre cai na cabeça do mais fraco. Então, o que o Haddad mostra? Ele mostra que, nesse momento de dificuldade, discutindo o teto de gastos, nós temos o governo sendo muito, mas muito solícito com aqueles que ganham, que têm já muitos privilégios, e muito pesado, muito restrito com aqueles que ganham menos, que já têm pouquíssimos privilégios. Momento João Pereira da Fonseca. Eu gostei muito desse texto do Haddad, principalmente pela posição dele. O posicionamento do Haddad nesse texto foi muito bem feito. Gostei, meus parabéns Haddad, porque é dessa forma que eu espero que você se posicione como pré-candidato à presidência da República. O que você achou do texto do Haddad? Se você leu, se você não leu, deixe aqui nos comentários e me siga também lá no Twitter, @profleoficial.